Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula bem diferente, mas que vai contribuir para você enquanto jovem e cidadão. Um projeto inovador chamado Mãos na Massa, Economia Doméstica para os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Esse projeto vai envolver todas as áreas do conhecimento e hoje é o dia da aula de História. Mas antes da gente começar, deixe-me apresentar. Eu sou a professora Viviane e vou estar com vocês nessa aula e nós vamos descobrir muitas coisas juntos, certo? Quais os materiais que nós vamos utilizar nessa aula? O caderno ou uma folha para você registrar a aula, folhas coloridas, mas se não tiver, pode ser branca. Borracha, lápis, caneta, tesoura, maquiagem. Opa, professora, maquiagem? Principalmente aquela maquiagem em pó, sombra, blush. Mas se não tiver, a gente vai usar o giz de cera. E também durex ou fita crepe. Você vai me dizer, professora, o que nós vamos fazer com maquiagem? Pode ficar tranquilo, nós não vamos passar na cara não. Nós vamos fazer uma atividade de pintura bem diferente. E eu vou dar um tempo para você pegar esse material, certo? Então vamos continuar? Peguem lá o seu caderno ou a folha para vocês anotarem o que nós vamos fazer nessa aula. Coloquem a data, o nome do projeto, Mãos na Massa, Economia Doméstica e História. Eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem. Então vamos lá? Observe o nome desse projeto. Olhem lá na tela. Mãos na Massa, Economia Doméstica para os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Você sabe o que ele quer dizer? Nós vamos descobrir isso junto. Vamos começar com mãos na massa. Quando eu penso em mão nas massa, vem várias imagens na minha mente. Mão na massa de pão, mão na massa de modelar, mão na massa de cimento e até mãos sujas de barro e de argila. Mas será que é isso? Vamos ver? O significado de mão na massa. Expressão popular que significa iniciar uma atividade, colocar algo em prática. Opa! Então, colocar as mãos na massa é colocar ideias, projetos em prática.
mas aqui ele vai ter um sabor de emoção, de descoberta e uma oportunidade de compartilhar novos conhecimentos. E economia doméstica? O que você pensa quando vem a palavra doméstica na sua cabeça? Eu penso em casa, moradia, lar. Mas economia doméstica, será que é economizar água? Bem importante, porque é um dos recursos naturais mais valiosos para o nosso planeta. Será que é economizar dinheiro? Também importante. Mostra como podemos ser mais disciplinados financeiramente, para não ficar gastando com coisas desnecessárias. Será que é economizar luz? Também é importante, né? Para não gastarmos os recursos do meio ambiente. Mas vamos ver se é só isso. Significado de economia doméstica: saber administrar as necessidades da casa e da família com atitudes sustentáveis. Então, envolve o uso racional dos recursos, a escolha correta dos bens de consumo, seja para a higiene pessoal, para a higiene da casa, até para a alimentação. São comportamentos que evitam o desperdício e utilizam atitudes sustentáveis. Você sabe o que é isso? É suprir as necessidades que temos sem prejudicar o meio ambiente, preservando o máximo para as futuras gerações. Vamos ver a ideia principal desse projeto? O projeto dá um novo olhar para as temáticas problematizadoras com o potencial de trazer interessantes contribuições para o estudo e reverberar em ações em favor da comunidade. A partir do tema que será desenvolvido e dos conhecimentos prévios dos estudantes, ou seja, das experiências dos jovens junto à sua comunidade, podemos delimitar as ações que podem ser desenvolvidas dentro do ambiente escolar. Então, para realizar o projeto, vamos ter alguns temas. Esses vão envolver você, estudante, o seu conhecimento, pois vamos precisar dele, certo? E as experiências que você possui junto com a sua comunidade. Comunidade, professora? Comunidade, a sua família, é uma comunidade familiar, seus vizinhos, suas redes de amigos, certo? A ideia era fazer essas aulas e encontros dentro do ambiente escolar, lá na escola, pois as escolas estão se preparando para receber você, um espaço especial chamado Espaço Maker. Vai ter umas surpresas nesse espaço. Mas enquanto estamos nessa onda aí do coronavírus, não podemos frequentar a escola, né? Mas podemos aprender muito aqui nas videoaulas. Para desenvolver esse projeto Mãos na Massa, iremos ter duas propostas: a gastronomia e a customização. Vamos falar um pouquinho de cada um? Mas antes, eu quero saber o que você sabe sobre eles. Então pegue lá o seu caderno e você vai escrever o que é gastronomia. E você vai responder do jeito que você sabe, o que você pensa que é. Depois a gente vai conversar sobre isso. Vou dar um tempo aí para você fazer, certo? Fiz essa mesma pergunta para alguns estudantes e eles me responderam que são os alimentos.
que é comer e comer muito bem. E você? O que você escreveu aí no seu caderno? Concorda com isso ou não? Então vamos ver o que é gastronomia? A gastronomia é um ramo de conhecimento que abrange a culinária, ou seja, o feitio dos alimentos e também das bebidas. E também tem os utensílios domésticos usados no preparo dos alimentos e até para servir melhor, certo? E envolve também os aspectos culturais, familiares, comunitários, religiosos, políticos, entre outros. Se eu te contar todo o processo da alimentação, desde a sua produção até chegar à sua mesa para o consumo, tudo isso é gastronomia. Vamos ver a definição de um professor de história, o Luciano Azambuja. Ele define gastronomia como conhecimento fundamentado na experiência humana de coleta, caça e pesca, agricultura e pecuária, conservação, fermentação, armazenamento, transporte, divulgação, comercialização, criação, preparação, cocção, serviço, consumo, digestão e múltiplas significações de alimentos e bebidas sobre determinadas relações sociais de produção. Vamos ver isso com uma imagem, acho que vai ficar mais claro para você, certo? Para a gente entender melhor essa definição do professor Luciano Azambuja, eu coloquei aqui algumas imagens, certo? Vamos ver as imagens? Quando ele fala da coleta, aqui eu coloquei a coleta do mel, a colheita de outros frutos, sementes, certo? Caça e pesca, coloquei aqui uma pesca, até uma pesca bem diferente ali. Daí você vai me dizer, professora, caça tem a ver com a gastronomia? Se a gente pensar nos nossos ancestrais, nos povos pré-históricos, nos povos originários, né? Aqui no Brasil, no caso, os indígenas, eles caçavam para se alimentar. Então, tem a ver com gastronomia também. Tem a ver com a agricultura, ou seja, o cultivo da terra. Tem a ver com a pecuária, que também tem a ver com os animais, né? Que é a criação dos animais ou para domesticação, ou até para o abate, para a gente consumir a carne, certo? Tem a ver com a conservação, a fermentação, o armazenamento desses alimentos. Então tem uma imagem que representa tudo isso. Daí você vai me dizer conservação. Tá, professora, conservar, pôr na geladeira, né? Conserva mais. Fermentação também. Pensa no pão. Quando amassa o pão, não vai o fermento, ele precisa fazer uma fermentação para o pão crescer. E armazenamento é o cuidado para guardar esses alimentos, certo? Tem a ver com o transporte desses alimentos de um lugar para o outro. Tem a ver também com a divulgação, a propaganda, a comercialização, certo? Tem a ver com preparação, coação, serviço e consumo. Como ele é comercializado, como que ele vai ser preparado, ou seja, a cocção, como ele vai ser cozido ou não, porque alguns alimentos a gente come cru, certo? A digestão tem tudo a ver com isso. Tudo isso tem a ver com gastronomia, certo? E daí ampliou o seu conhecimento sobre gastronomia, sobre o que você escreveu lá. É muito mais que isso, né? E agora nós vamos falar de customização. E nós vamos fazer a mesma coisa. Você vai escrever no seu caderno o que você acha que é customização. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
daí já escreveu? Vamos ver o que outros estudantes falaram que é customização? Eles falaram que tem a ver com custo, e custo tem a ver com dinheiro. Será que você pensou a mesma coisa? Vamos lá? A palavra customização é empregada no sentido de personalização, adaptação, adequação. Dessa forma, customizar é adaptar ou adequar algo de acordo com o gosto ou a necessidade de alguém, certo? Olha essa definição de customização. A palavra customizar é de origem inglesa, que remete à expressão custom made, que significa sob medida. A ideia surgiu da necessidade de impor estilo e personalidade às peças, buscando assim agradar ao cliente. Dessa forma, customização significa adaptar ou modificar peças de acordo com o estilo próprio de cada cliente. Então vejam lá, customizar é uma ação de tornar algo personalizado, com qualidades e características pessoais, dando a cada peça customizada um caráter individual e único. E nós podemos customizar diferentes peças do vestuário, como roupas, calçados, acessórios, mas também objetos de decoração, objetos da cozinha, como pano de pratos, toalhas, entre outros. E você sabia que customizar é uma forma de artesanato? Opa, outra palavrinha aí para a gente tentar descobrir o que é. Então pegue lá o seu caderno e escreva o que você acha que é artesanato. E daí? Já escreveu o que é artesanato? Quando eu perguntei para outros estudantes, sabe o que eles me falaram? Vários exemplos de artesanatos. Vamos ver? Existe artesanato em pedraria, o amigurumi, que é um crochê, com biscuit, com modelagem de biscuit, colagem, com feltro, com madeira, até com materiais reciclados, com EVA, com cerâmica, argila, né, o barro, com areia também, bordado, tricô, pintura. Foi uma lista imensa. Vamos ver qual é a definição de artesanato? Artesanato é a obra material do artesão, fruto do seu trabalho realizado com as mãos na confecção de objetos destinados ao conforto do homem, carregados de expressões da cultura, em que a máquina, se utilizada, será apenas ferramenta, nunca fator determinante para a sua existência. Então, não é um produto industrializado, feito por máquinas. A máquina até pode ser utilizada, mas como uma ferramenta a mais para o artesão trabalhar. Artesanato é o próprio trabalho manual, utilizando-se de matéria-prima natural ou produção de um artesão.
Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre o projeto, sobre customização, gastronomia, o artesanato, nós vamos fazer a nossa atividade de hoje. Para começar, nós vamos ver um vídeo. Nesse vídeo eu quero que você preste bastante atenção na música que eles estão cantando, certo? Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sundae de chocolate, paçoca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora com coco, bala, juquinha, algodão, doce, manjar. Venha pra cá, venha comigo, a hora é pra já, não é proibido, vou te contar, tá divertido, pode chegar. Vai ser nesse fim de semana, manda um e-mail para a Joana vir. Não precisa bancar o bacana, fala para o Peixoto chegar aí. Traz todo mundo, tá liberado, é só chegar. Traz toda a gente, tá convidado, é pra dançar. Toda tristeza, deixa lá fora, chega pra cá. Yeah! Yeah! Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sundae de chocolate, paçoca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora, coco, bala, juquinha, algodão, doce, manjar. Venha pra cá, venha comigo, a hora é pra já, não é proibido, vou te contar, tá divertido, pode chegar. Vai ser nesse fim de semana, manda um e-mail para a Joana vir. Não precisa bancar bacana, fala para o Peixoto chegar aí. Traz todo mundo, tá liberado, é só chegar. Traz toda a gente, tá convidado, é pra dançar. Toda tristeza, deixa lá fora, chega pra cá. Yeah! Yeah! E daí, gostaram do vídeo? Da música Não É Proibido? Eu acho uma música bem legal. E vocês perceberam aí que fala de alimentos também? Lá no comecinho, fala de doces. E eu vou ser bem sincera, adoro! E entre eles, fala do meu doce preferido. Aquele doce que me traz memórias da minha infância. Vamos ver se você adivinha qual é? Vou te contar, é o algodão doce. Eu até brinco que algodão doce é vida, do tanto que eu gosto. Mas eu vou contar pra vocês, na época que eu era criança, era raro ter loja, shopping center, pra gente poder comprar isso. Hoje a gente compra até algodão doce em copo, não é verdade? Sabe onde que eu comia? Todas as vezes que meus pais me levavam no circo. No circo, eles... Claro que a gente tinha alguns combinados, não dava para comprar tudo, porque tinha pipoca doce, tinha maçã do amor. Eles pediam para escolher um doce,
porque a gente não tinha tanto dinheiro assim. E o meu doce era o algodão doce, certo? Isso me traz uma memória afetiva de quando eu era criança. Eu acho que por isso que eu gosto desse doce até hoje. Agora nós vamos ler um texto que também vem falar de uma memória afetiva, certo? Pé de moleque sem amendoim. Eu nunca consegui passar a receita para o papel, porque minha avó, ela faz tudo no olho. Minha avó e eu fazemos a receita em 2 dias. No primeiro, torramos o amendoim, o descascamos em um pano de prato e sopramos as cascas no quintal. Com ele limpo, passamos ele no liquidificador até ficar como uma farofinha. No outro dia, em uma panela bem alta, coloca-se a rapadura para dissolver no leite. Minha avó usa 1,5 para cada litro. O leite fica cozinhando com o açúcar por umas 2 horas, 2h30, até chegar no ponto onde o açúcar escorra em fio. E quando despejado em água fria, é possível formatar uma bolinha. Depois se coloca uma boa colherada de manteiga e se bate com uma colher de pau até endurecer um pouco. Quando fica difícil continuar a bater, se joga o amendoim. E aí é jogo rápido. Derrama a mistura em uma forma retangular, recoberta com farinha de mandioca para não grudar, e vai ajeitando e pressionando com a palma da mão, até se obter uma superfície lisa. Enquanto ele ainda está quente, se faz quadrados e os deixa repousar por umas 2 horas até ele firmar. Que memória afetiva linda! Um doce preparado com muito cuidado e muito carinho junto com a avó. E aqui me chama a atenção quando ela fala que a avó fazia no olho. Você sabe o que é isso? É uma receita que a pessoa faz tanto que não precisa ter escrito. Já sabe como fazer as quantidades que precisa. Essas receitas são passadas de geração a geração. Como aparece no texto, a avó que fazia ensinou a neta. E me mostra um perigo também. Não passar essa receita para o papel. E se a pessoa que faz morre ou se não ensina ninguém, perdeu-se uma memória da família. Agora você vai fazer uma atividade. Você vai responder essas perguntas. Existe algum alimento ou bebida que desperta lembrança em você? Qual alimento? Quais lembranças? De pessoas, lugares? O que envolve essas lembranças? Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
escrever os alimentos que te trazem memória afetiva? Tem alguns alimentos que mexem com todos os nossos sentidos, né? Eu acho legal ter um caderno de receita para anotar alimentos, essas receitas, para que senão vai se perder no tempo. Eu até trouxe o caderno de receita da minha avó. Tem algumas coladas, outras que ela escrevia. A pasta de receita da minha mãe, que ela tinha o costume de datilografar as receitas, e o meu caderno de receitas, certo? E o legal é que algumas receitas dessas são de origem da família. Por exemplo, o pirogue. Lembra lá uma família polonesa, lembra a família ucraniana. O vatapá é uma receita africana. Minha mãe também tinha essa caixa de receita. E aqui tinha fichas, onde ela aprendeu várias receitas. E o legal é que adaptou muitas receitas para o dia a dia, certo? E a nossa proposta de aula é você eleger suas receitas preferidas, pesquisar qual a origem dessas receitas, o como fazer e fazer um livro de receitas, certo? Esse livro, é claro que pode ser impresso ou manuscrito, você que vai escolher. Para isso, nós vamos utilizar a folha com a receita, ou se você quiser escrever a receita depois, tudo bem. Mas eu vou te ensinar hoje a decorar essa folha com os seguintes materiais: papel sulfite branco ou colorido, tesoura, maquiagem ou pó de giz de cera. Então, se você não tem a maquiagem, você vai apontar o giz, aquele giz mais fininho, se você, né, apontar e vai fazer um pozinho, certo? Então, no lugar da maquiagem, dá para usar esse pozinho. Vou dar um tempo aí para você deixar esse material bem pertinho de você. Então vamos lá, primeira coisa que você vai fazer é um desenho que tem a ver com a origem desse alimento. Por exemplo, na minha família tem muitas pessoas indígenas, então a gente tem alguns alimentos que vêm da tradição indígena. Eu escolhi aqui, ó, um milho. Você percebeu que eu fiz o desenho grande deixando espaços. Esses espaços branco é o espaço que eu vou recortar. E como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou fazer um furinho lá, onde eu vou recortar lá no meio. Por que esse furinho? Para que eu possa colocar a tesoura e recortar em volta, certo? Com isso, então, eu vou fazer o meu stencil de pintura. E o legal é que esse stencil você pode utilizar em outros momentos, ó. Vai ficar assim, furado. E vou fazer isso nas outras partes também, certo? Ó, esse daqui é um trigo, porque pão também é uma tradição na família. E eu vou daí colocar na folha. Pode ser na folha impressa, tô mostrando aqui, ó, outros modelos para vocês. Ou se vocês vão escrever depois, faz na folha colorida ou na folha branca. Por que que eu vou usar a maquiagem? Porque a maquiagem, além de ser um pozinho, já está pronto, não precisa apontar que nem o giz, ele deixa um brilho assim nas receitas, certo? Vou pegar minha maquiagem, posso fixar a folha para não mexer com um durex. Certo? E vou passar o meu dedo e no meinho, né, na parte que está vazada do stencil, vou passar, então, a maquiagem. Posso fazer de uma cor só
Posso fazer colorido, você que vai pensar aí, usar a sua criatividade. Ó, já terminei, então ficou aqui o meu ramo de trigo. E daí posso fazer uns detalhes também com a maquiagem, né? Meinho aqui. Certo? E daí vou escrever minha receita. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
daí, já fez o seu stencil que vai decorar a sua receita? Então, até o nosso próximo encontro, vai demorar um pouquinho, porque vai ter todas as áreas do conhecimento. Você vai colecionando aí suas receitas, suas memórias afetivas. E olha que legal! Com o stencil dá para trabalhar com outros materiais. Dá para trabalhar com pintura de pano de prato, mas é claro que daí você vai ter que usar o pano e tinta para tecido. Dá para trabalhar com a madeira, fazendo objetos de decoração, até para pintura de parede. Com camiseta também, mas com um cuidado de pôr um forro dentro para não passar a tinta de um lado para outro da camiseta, certo? E até azulejo, só utilizando o stencil. Quantas ideias novas e diferentes, né? E a nossa aula terminou. Até breve, nos encontramos por aí. E colecione suas receitas, suas memórias afetivas, certo?